Gente querida, estamos iniciando mais uma aula de uma sequência de três em que eu vim abordando os métodos de controle de estoque. Na aula passada eu falei sobre o método PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Na aula de hoje eu estou falando, ou vou falar sobre o método UEPS, último a entrar, primeiro a sair. Na próxima aula, então, eu fecho essas três aulas abordando a média ponderada móvel. A ideia é fazer com que você saiba a diferença exata entre esses três métodos. Lembrando que esse tema é muito cobrado em concurso público e é um dos capítulos principais da disciplina Contabilidade Comercial nos cursos de Ciências Contábeis no Brasil. Antes de iniciar a aula de hoje, como eu sempre te peço, se inscreva no meu canal, curta as minhas aulas, me ajude a compartilhar conhecimento. Vamos então à aula de hoje. O exercício é o mesmo da aula anterior, eu vou recorrer ao mesmo exercício para te oportunizar a fazer a diferença, entender a diferença entre o método PEPS e o método UEPS. Então, as operações são exatamente as mesmas. Duas compras e duas vendas. É o que nós temos aí. Vamos, então, começar o nosso processo de registro. No dia 11 do 1, eu fiz uma compra de 100 furadeiras ao custo total de 100. Então, eu tenho um custo unitário de 1. O saldo no meu estoque reflete exatamente essa operação, custo unitário de 1, 100 de custo total e 100 de quantidade adquirida. Então, é exatamente a mesma situação da aula anterior, não muda nada. Para a segunda compra, também não muda absolutamente nada. Aqui existe uma deflação, né? O custo unitário cai de 1 para 50 centavos, porque eu comprei uma quantidade maior de furadeiras ao mesmo custo, 100. Como é que eu apresento o meu estoque? Eu tenho dois lotes compondo o meu estoque. O primeiro lote ao custo unitário de 1, né? Aqui, ó, custo unitário de 1. O segundo ao custo unitário de 50 centavos. Custo total 200, quantidade total 300. A diferença vai acontecer agora, presta atenção. Eu vendi 120 furadeiras ao preço de venda de 20, portanto, o meu RCM, a primeira variável é 20, eu preencho aqui, ó, aqui embaixo, estou mostrando para você. De onde é que eu tiro essas 120 furadeiras que eu estou vendendo agora? Do primeiro lote ou do segundo? Como eu estou utilizando o método último a entrar, primeiro a sair, eu tenho que tirar do último que entrou, né? Das compras mais recentes. E a compra mais recente aponta para um preço unitário, custo unitário de 50 centavos. Então é ele que eu vou dar baixa aqui, ó. Dá 60 de custo das mercadorias vendidas. Então tá aqui ela, ó, custo das mercadorias vendidas, aqui. Então, até aqui, o meu RCM, o resultado com mercadorias, é negativo. Eu tenho um prejuízo, menos 40. Como é que fica o meu estoque? O meu estoque vai refletir também em dois lotes. O primeiro lote que eu comprei, eu não mexi nesse lote aqui, ó, não mexi nesse lote, ele continua integralmente, 100 ao custo unitário de 1, custo total de 100. E o segundo lote, veja que eu tinha 200, eu vendi 120, então eu tenho um remanescente de 80. Qual é o custo unitário? 50, 40. Então eu tenho aqui 140 de custo total e 180 de quantidade remanescente. Vamos para a nossa última venda. Eu vendi 60 furadeiras, eu tinha 80, então ficaram apenas 20 furadeiras do segundo lote. Eu estou aplicando o segundo método, né? O método último a entrar, primeiro a sair, tá? Ao custo unitário de 50 centavos, então eu tenho 10 aqui, tá? O primeiro lote permanece intacto, né? Quantidade 100, custo unitário 1, custo total de 100, tá? Então permanece intacto. Como é que fica o meu CMV? O CMV é a soma das saídas, lembrando que esse cálculo aqui é o preço de custo, não é o preço de venda, tá, gente? Então 90 aqui, ó,
O 90 vai comparecer aqui também. E como é que fica o meu RCM? Preço de venda dos 120 mais 20 da venda anterior, eu tenho um total então de 140. 140 menos 90 igual a 50. Então eu tenho um lucro no resultado com mercadorias. Comparando esse resultado com o método PEPS, veja que as coisas mudam. Em períodos deflacionários, que é esse caso aqui, ó, o preço caiu, o custo de mercadorias vendidas cai na mesma proporção, né? Pelo método EPS é 90, pelo método PEPS é 140, tá? Veja que como o custo pelo método PEPS foi maior, ele empatou com o RCM aqui, gerando resultado nulo. Pelo método EPS, o custo então caiu, consequentemente, as vendas foram maiores ou apresentou uma diferença positiva em relação às vendas. Por isso que eu obtive aqui um lucro no valor de 50 unidades monetárias. Se fosse um período inflacionário, seria o inverso. O CMV no método WEPS seria maior, né, porque ele vai pegar as saídas, as compras, né, vai dar saída nas compras mais recentes são os custos mais altos. Então, vai ser um CMV mais alto. Consequentemente, se eu for utilizar o método PEPS em períodos inflacionários, eu vou ter um CMV mais baixo, né? Se eu tenho um CMV mais baixo, o RCM vai ser mais alto no método PEPS, tá? Diferentemente do RCM do método WEPS em período inflacionário, que será maior, tá bom? Então, é o que eu tinha para você. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Já te convido a participar da nossa terceira e última aula, em que vou abordar a média ponderada móvel. Muito obrigado pela atenção dispensada. Um grande abraço.